Olá, meus amigos e amigas da terceira série, espero que vocês estejam bem. Muito bom dia a todos. Estou voltando aqui para gravar mais uma aulinha. Gravamos aí uma aula de correção de exercícios, né? De aprendizagem e exercícios propostos que eu havia estabelecido para vocês fazerem no último roteiro, né? Da última semana. Tá? Eu espero que vocês estejam todos bem, estejam todos tranquilos. Essa semana aí nossa com um feriado, né? E um recesso, feriado na quinta, um recesso na sexta, mas que pra gente não está resolvendo muita coisa, né? Infelizmente, dado aí o evento do isolamento social que nós estamos aí, não tem sido algo legal, né? Mas espero que todo mundo esteja bacana, possa aproveitar aí da melhor maneira possível, né? Aproveitar dentro de casa, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de pedir que todos assinassem a lista de presença, não esqueçam disso, tem muita gente esquecendo, apesar das inúmeras vezes que eu tenho falado aqui nos vídeos, tá? Caso você não entenda alguma explicação, alguma correção aqui, você pode mandar no comentário aí do vídeo ou guardar essa dúvida para a nossa próxima live, tá? Faço questão de responder. Ok? Então não deixe de perguntar. Nesta correção de hoje, eu estou trazendo ainda um conceito que trabalhamos nos módulos anteriores, módulos 5 e 6 da frente A do nosso volume 2. Né, o módulo 5 trazendo a questão do relevo e solos do Brasil e do mundo, e o módulo 6 sobre os recursos minerais do Brasil e do mundo, né, tema aí das nossas últimas aulas e tal. Ok? Então vamos ver essa correção aqui. Eu prometo ser bem rápido nessa aula, prometo não demorar, não ficar delongando demais aqui, porque acredito que vocês devam estar bem cansados de escutar minha voz e bem cansados também, né? Como um todo, assim como eu. Então vamos lá. Eu separei, não coloquei todos os exercícios, é bom deixar claro. Tá? Eu separei alguns aqui que eu acho que trabalham bem os conceitos que nós estabelecemos nas nossas aulas, tá bom? Mas se você precisar que corrija algum outro, basta você me dizer, né, pelo comentário aí ou pela live, que eu faço essa correção com vocês também, tá ok? Vamos lá então. Olha só, ué, por que não quer passar? Acho que agora vai. Essa questão 1 aqui, ela é lá da página 15 do livro do módulo 5, tá? É um exercício de aprendizagem e ele vai trazer aí uma questão de solos, tá? E um problema muito natural, um problema muito recorrente que nós temos aqui no Brasil. Percebam aí na imagem, cadê minha caneta? Nós temos aqui uma área conhecida aí como barranco, tá? E na sua parte aqui mais alta, várias ocupações aqui do que parece ser uma área de risco social, né? Uma área aí sem toda a infraestrutura necessária. Desculpem aí pelas tosses, acho que estou gripado. Tá? Vamos ver então. Então, analise a imagem, ok? Estou analisando, estou vendo um barrancão aqui, parece um deslizamento, algo parecido com isso. E uma ocupação aqui a montante deste terreno. Então, o evento geomorfológico retratado na imagem foi desencadeado por um índice de chuva sazonal, que alguma coisa o solo, e criou um ambiente geológico instável. Então, nós estamos falando aqui de uma instabilidade decorrida aí por chuva sazonal, né? Por uma chuva intensa, tá bom? Propício à ocorrência de quê? As lacunas do texto devem ser preenchidas por... Bom, vocês já devem saber, vocês devem ter visto, obviamente, no livro de vocês, conferida a resposta, que nós vamos ter a letra E aqui marcando. Mas por quê? A imagem, pessoal, desculpa mais uma vez, a imagem traz a paisagem resultante de um processo de movimento de massa, tá? Olha aí, ó, todo esse movimento aqui.
ok? O movimento de massa, tá? Ocorrido após um evento de constantes e não necessariamente fortes, tá? É importante dizer, se é chuva sazonal, é algo constante e não necessariamente forte, que fez com que o solo saturasse a sua capacidade de infiltração e, consequentemente, provocasse aí o deslizamento desta área. Então, todo solo ele tem seu processo aí de saturação, ou seja, ele tem um poder de absorção de água X. E a partir do momento que ele atingiu esse ponto de saturação, né, ele vai ficar muito encharcado e nós vamos ter aí possíveis problemas com isso. Vamos falar um pouco mais aqui. Então, a imagem vai trazer aí a ideia de uma paisagem resultante de um processo de movimento de massa, ok? Ocorrido após um evento de constantes e não necessariamente fortes chuvas, né, que fez com que o solo saturasse a sua capacidade de infiltração e, consequentemente, provocasse o seu deslizamento, tá? Outros condicionantes, outros fatores que eu posso citar aí para a ocorrência desse evento são um solo descoberto, né? Vocês viram aqui, deixa eu passar uma borrachinha aqui, deixa eu subir isso aqui. Vocês podem perceber aqui que o solo descoberto, olha só, ele também tem um problema, né? Se você não tem a sua cobertura vegetal, você acaba fazendo com que a água aí, ela exerça um alto poder sobre esse solo, né? Sobre a movimentação desse solo. Então, esse solo, essa área descoberta, sem a sua proteção, associado, percebam também aqui que é um terreno altamente com declive, né? A gente pode chamar isso de declivoso, né? Ele é muito íngreme, tá? Após a saturação, após aí o solo se encharcar com a água, né? Nós vamos ter a movimentação deste material em direção às áreas mais baixas aqui do terreno, tá? Que está nas extremidades aí da nossa foto pela ação da gravidade. Então, se você tem uma área desprotegida da vegetação, né, quando ela atinge o seu ponto de saturação aqui, né, ela vai ficar mais pesada, ela vai ficar mais encharcada e a própria ação da gravidade vai fazer o deslizamento, né, o movimento desse material para as áreas mais baixas. Lembre-se, a água ela acaba por frear aí, né? A vegetação ela acaba por frear a força, né? O impacto da água sobre o solo. Tranquilo? Tomara que tenham entendido isso aí. Qualquer coisa, vocês podem me chamar, né? Das várias possibilidades que eu estabeleci com vocês e a gente explica novamente. Vamos ver outra questão que eu separei aqui. Legal, essa vai tratar sobre relevo, né, sobre um processo também chamado curvas de nível, né? Tá na página 15 também esse exercício, que são 2 do módulo 5 aí. Então vamos lá. Lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, chiquérrimo, hein? Observe a imagem, né? Uma feição de relevo em escarpas, né? Escarpas é esse relevo abrupto, íngreme. Cadê minha caneta? Que nós temos aqui, tá uma área mais plana e ele tem uma queda muito abrupta aqui. Então isso é uma área escarpada, tá? A área de desnível acentuado de altitude encontrada geralmente na borda dos planaltos. Né? Lembre-se que muitas vezes os planaltos, em sua grande categoria, hoje está difícil, hein? Em sua grande maioria, eles são escarpados, tá bom? Eles são com a área mais plana em cima e eu tenho uma área muito íngreme em suas encostas, né? Pode ser essa forma aqui também de planalto, tem uma forma mais arredondada e tem uma área mais íngreme, né? Então vamos lá. Observe na imagem uma feição de relevo em escarpa, área de desnível acentuado de altitude, encontrada geralmente na borda dos planaltos, como os trechos da Serra do Mar no estado do Rio de Janeiro. Né? Utilizando as técnicas de curva de nível, uma representação aproximada dessa imagem em carta topográfica está associada a
Lembre-se aí, pessoal, que nessa questão ele está tratando primeiro, nesta imagem, né? É chamado de bloco diagrama, tá? Que é uma imagem que vai estabelecer, vai falar sobre relevo, tá? E ele traz também aquela questão das curvas de nível. Lembra, eu fiz até um desenho para vocês no quadro, porque às vezes nós temos esse tipo de mapa em alguns locais. E aqui, por exemplo, vou colocar 300, 400, 500 aqui dentro, tá? Aqui eu vou colocar 200, 300 e 400, só isso aí, 200 e 300. E aí, esse é um mapa de curva de nível, né? Quanto mais íngremes estão as linhas, mais acentuado é aquela área do relevo. Por exemplo, se eu fizer um corte nesse mapa aqui, meu amigo, né, de A até B aqui, opa, sou péssimo com as canetas aqui. Se eu fizer um corte aqui de A até B, claro que o desenho não vai ficar legal não, tá, gente? E eu começar a ligar esses pontos em um gráfico aqui, ele vai dar exatamente o formato desse relevo aqui. Por exemplo, aqui 0, 100, 200, 300, 400. Então você começa a ligar os pontos aqui aonde a sua reta cruzou. Né? Por exemplo, nesse ponto aqui, cruzou lá no 300. Aqui no 400. Tem um 500 aqui ainda, né? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu subir aqui o mapa aqui. 500. A linha cruzou aqui no 500. Aqui de novo no 500. Aqui no 400. O desenho não está muito perfeito, mas dá para vocês entenderem, né? Aqui no 300. Nesta parte aqui, lá no 200. E aqui no 300. Caneta. Aqui no 300. Aqui mais uma vez 300. E por fim aqui 400. Isso aqui, esse mapa de curva de nível, ele vai falar exatamente como é o nosso bloco diagrama aqui, como é o formato do nosso relevo nesta região. Olha só, começando do zero, né? Você ligando todos os pontos aqui, você tem exatamente o formato aí, opa, saiu errado aí, do nosso relevo. Então, quanto mais juntas as linhas né, na curva de nível do relevo, mais íngreme, mais escarpada é essa região. Então, quando a gente analisa aqui, utilizando as técnicas de curva de nível desse bloco diagrama aqui, eu só posso conceber que a minha resposta é a letra A. Percebam, eu tenho uma área mais afastada, uma área mais plana, aqui na bordinha, e uma área plana mais embaixo. Então eu tenho essa área plana aqui representada. Depois olha como as curvas, as linhas estão juntinhas ali, significando que essa área aqui está mais escarpada, e depois eu começo uma área mais plana novamente, tá bom? Então essa questão ela vai exigir aí a interpretação de uma forma de relevo, tá bom? Através, né, da análise de um bloco diagrama e de uma curva de nível. Como há uma declividade, percebo, acentuada, apontada no bloco, aqui ó, eu tenho essa curva acentuada apontada no bloco aqui, no desenho de curva de nível eu tenho que ter linhas muito próximas aí para demonstrar essa área íngreme, essa área, né, bastante acentuada aí, e depois eu tenho que ter curvas de nível mais afastadas para demonstrar esta área do relevo aí que está ligeiramente mais plana, tá bom? Deu para entender aí? Então, letra A. Vamos ver aí o próximo exercício que eu coloquei para vocês, né? Questão 3, também da página 15 do módulo 5 aí, relevo e solos do Brasil. Essa questão aí é muito legal. Então ele trouxe um mapa do Brasil, observe um mapa e ilustração. Colocou alguns pontos aí na região do Pará, Bahia, Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E falou o seguinte, este local aqui, né,
trata-se de um relevo típico de rochas cristalinas sobre sistemas morfogenéticos, né? A questão de morfologia aqui, a questão de gênese, tá? Desse terreno, desse tipo de rocha no território brasileiro. O relevo retratado na ilustração é encontrado apenas aonde? Então ele está falando no processo de criação aí, e quando eu penso na imagem mostrada aqui ao lado, cadê minha caneta? Ao lado aqui do mapa, né, eu consigo ver que eu tenho uma sequência aqui de locais bem ondulados, né? Parecido com morros, não é isso? E ele dá uma sequência mais ou menos parecida com isso aqui. Então a imagem do lado do mapa aponta a característica principal dessa forma de relevo, né? Que são morros. E esses morros todos sequenciados aqui, né, eles são chamados de mares, tá? De morros. Os mares de morro, tá bom? Essas formações, elas acontecem, por que o morro tem esse formato mais arredondado? Por conta do intemperismo, né? Da força, da ação intempérica da chuva, que vai modelando esse relevo, deixando ele mais arredondado, tá? E aí, este relevo de mares de morro, ele é muito característico, tá? Nos estados do sudeste do Brasil. Já ouviu falar nos morros, nos mares de morros aqui de Minas Gerais, tá? Então, na região sudeste, desculpa, é onde eu tenho a presença aí desses mares de morro, tá? Então você pode marcar aí a letra C, é onde você vai encontrar a presença dos mares de morro, tá? Muito comuns nos estados da região sudeste do Brasil aí, tá? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Entendidos? Posso ir para mais uma. Vamos ver qual que eu selecionei. Agora esse é um exercício proposto da nossa querida UFMG. Tá? Querida mesmo, né? Eu gosto muito de lá. Principalmente quando não está envolvendo alguma coisa de escola. Ir lá para outros motivos. Então, na questão 1 aí do exercício proposto, lá na página 16, também do módulo 5, a 5, ele vai trazer uma ideia da gênese, da pedogênese do solo, tá? Processo de formação. Então vamos ler aí um pouquinho sobre ela. Analise essa sequência de figuras em que está representada a formação do solo ao longo do tempo geológico, pedogênese, né? Sabendo que as divisões que aparecem em cada figura e na legenda representam as etapas dessa evolução, ou seja, está falando aqui no processo de formação do solo, não é verdade? Desde um solo aqui com a sua rocha matriz, com quase nenhum matéria orgânica, até a formação dos demais horizontes aí, que nós já também trabalhamos em sala. A partir dessa análise, é incorreto afirmar que... Vou começar essa questão aqui de baixo para cima. Olha lá. A letra D. O material inorgânico presente no solo resulta de alterações ocorridas na rocha. Tá certo isso? Perfeitamente. Tá? Todo o material, né, inorgânico e até mesmo orgânico, ele vai vir, ele vai se dar, ele vai ocorrer, né, devido às alterações que nós temos o quê? Na rocha matriz. À medida que a rocha matriz vai sofrendo os processos de intempérie, você vai criando ali matéria orgânica ou material inorgânico, né, que vão dar origem aos horizontes do solo. Tá? Vamos ver a letra C. O desenvolvimento do solo ao longo do tempo resulta na sua diferenciação em horizontes. Sim, as camadas do solo, né, conhecido como horizontes, elas vão se desenvolver ao longo do tempo de formação do solo, né? À medida que o intemperismo vai atuando ali, vão se formando as camadas conhecidas como horizontes. Então a letra C também está correta, tá ok? E aí agora eu vou ler a letra A. Olha lá. A evolução e o aumento da espessura do solo estão condicionados à escala do tempo geológico. Sim, solos mais novos,
né? A espessura deles, percebam, ela é bem rasa, né? À medida que o solo vai se tornando antigo, a sua espessura, as suas camadas vão aumentando. Então nos resta aí marcar como incorreto a letra B. O crescimento aéreo e subterrâneo da vegetação é inversamente proporcional ao desenvolvimento do solo. Não, está errado porque o crescimento aéreo e subterrâneo de formações vegetais, ele depende diretamente da temperatura e da quantidade disponível ali no ambiente, tá? Em regiões onde há maior disponibilidade hídrica, maior disponibilidade térmica, por exemplo, os solos tendem a ser mais profundos, né, pela ação do intemperismo químico. Nós já falamos isso nas últimas aulas, né? Nesse contexto, eu posso confirmar, eu posso afirmar, né, que é melhor dizendo, que as plantas encontram condições para um máximo de desenvolvimento, né, e crescimento das raízes, das copas aí, das árvores. Ok? Então o que está correto, o que está incorreto aí é a letra B, porque não é inversamente proporcional. Tranquilo? Espero que tenha entendido essa aí, tá? Trouxe aí uma boa ideia nossa sobre o solo. Vamos ver a próxima questão. A questão 4, deixa eu baixar esse negócio aqui. Desculpa, pessoal, mais uma vez. A questão 4, aí já do módulo 6 dos recursos minerais do Brasil e do mundo, lá da página 23. Ela traz uma boa ideia do que nós discutimos, né? No Brasil, encontramos grandes depósitos importantes de minérios. Legal. Parte desses minerais encontrados são metálicos e estão presentes em 4% do território brasileiro. Nenhuma novidade aqui, nós já falamos isso aí, né? O que poucos sabem é que os minerais metálicos não são renováveis, ou seja, a natureza não repõe. Minério de ferro, por exemplo, né? Então, a ocorrência no território brasileiro do recurso natural apresentado está relacionado que... Então, esses minerais metálicos, eles estão relacionados ao quê? Na estrutura geológica, na formação geológica do Brasil. Será que está relacionado a dobramentos modernos no Brasil? Opa, será que o Brasil tem dobramentos modernos? Será que eles estão relacionados às bacias sedimentares que são acompanhadas de processos erosivos? Não, mas peraí, bacia sedimentar, o processo não é de sedimentação e não de erosão? Vamos ver aqui as questões e vamos chegar a uma resposta. Vou começar de baixo para cima lá, né? Aos processos tectônicos da era cenozoica coligada à formação de rochas metamórficas. Está errada essa questão aqui, porque nós sabemos que este processo, eu já disse a vocês, de formação mineral no Brasil, ele é um processo mais antigo aí do que o cenozoico. Ele vem lá da era pré-cambriana, né, onde eu tive aí o acúmulo justamente pela estrutura geológica do Brasil ser cristalina. Nós tivemos aí o acúmulo dos metais aqui no terreno brasileiro. Então não pode ser a letra D, tá? Porque não é aí da era cenozoica, muito menos da formação metamórfica, tá bom? Então vamos ver a C. A geração de dobramentos modernos, nem vou continuar a ler, né? Porque no Brasil nós não temos dobramentos modernos. Dobramentos modernos aí são associados à formação de montanhas. Lembre-se que a estrutura geológica do Brasil, ela é muito antiga, formada no pré-cambriano, tá? Com os afloramentos, com as questões cristalinas. Vamos ver a B. A formação de bacias sedimentares, acompanhada de processos erosivos? Não, né? Porque as bacias sedimentares estão relacionadas a um processo ali de sedimentação e não de erosão. Lembre-se, os planaltos que estão suscetíveis são sujeitos ali ao processo erosivo. Então, olha só, a ocorrência no território brasileiro do recurso natural apresentado, né, dos minerais metálicos, aí, dos minérios, né, de ordem metálica, está relacionada à antiguidade da sua estrutura geológica associada ao afloramento cristalino. Olha, essa questão trabalhou aí estruturas geológicas, trabalhou a questão de relevo e trabalhou também a questão de minerais, tá? Então a gente tem que lembrar que
a estrutura geológica brasileira, né, que está localizada aí naquele grupo, nos crátons, né, no escudo cristalino que eu falei para vocês, ela acaba contando com a presença de rochas muito antigas que foram formadas lá no pré-cambriano. Tá? E no Brasil, em algumas localidades, né, os escudos cristalinos estão associados à presença de grandes depósitos de ferro, do minério de ferro, que possui sua gênese, a formação desse minério de ferro, elas estão relacionadas lá à própria formação, ou até antes da formação dos escudos cristalinos, tá? Onde eu tive um acúmulo aí desse mineral, tá? Desse minério, desculpa. Então, pessoal, essas foram algumas correções que eu resolvi fazer com vocês. Elas trabalharam vários conceitos das últimas aulas. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição. Uma ótima semana para vocês, um ótimo feriado. Tá? E nos encontramos na nossa próxima aula, né? Que eu acho que a nossa próxima aula é já no formato de live aí, né? Se tiverem alguma dúvida, tragam para essa aula. Se não, eu continuo aí as nossas explicações, né, lá do da nossa frente B sobre o crescimento e sobre a estrutura populacional, tá ok? Um grande abraço a todos e até mais.